Até porque eu consegui, durante esses anos, perceber que é o detalhe que faz efeito. É justamente o detalhe no dia a dia da criança que surte o grande efeito no final. E qual é o grande objetivo? A grande intenção é que a criança não desenvolva as complicações do diabetes tipo 1, né, que são complicações que elas vão se somando ao longo dos anos, caso a criança não tenha um bom controle glicêmico. E é justamente isso que eu ensino. As famílias organizarem o tratamento dentro de casa de forma coerente, né? Um passo a passo, como é que vocês vão fazer o tratamento dentro de casa, para quê? Para evitar que as crianças elas tenham complicações, né, pelo excesso de hiperglicemias, de hipoglicemias, desse descontrole glicêmico, na verdade. Né? E como é que a gente sabe que as crianças estão com um descontrole glicêmico? Primeiro, vocês conseguem identificar pelas próprias anotações que vocês fazem, né? Pelas próprias anotações que vocês fazem diariamente das glicemias. Às vezes vocês podem perceber que as glicemias estão ou muito elevadas ou muito baixas, né? Hiperglicemia ou hipoglicemias em excesso. E, na verdade, o grande lance é a gente manter as crianças dentro daquela faixa. Qual é o exame, né, que a gente faz que detecta se o tratamento está sendo realizado de forma correta, né? É o exame que a gente faz é o exame da hemoglobina glicada. Então, assim, a hemoglobina glicada é um exame simples de fazer, que apenas com uma gotinha de sangue vocês conseguem ter uma média das glicemias dos últimos 3 a 4 meses. Então, esse valor de hemoglobina glicada, na verdade, é o grande lance, é o que nós temos que buscar, né? E qual é o valor de hemoglobina glicada que os órgãos internacionais, né, a Sociedade Brasileira de Diabetes, as diretrizes traz para a gente? Que as crianças e adolescentes abaixo de 18 anos permaneçam com uma hemoglobina glicada abaixo de 7,5. Por quê? Para a gente não ter complicações da doença, né? Complicações do diabetes, que futuramente, se a criança não se mantiver controlada, ela pode desenvolver, né? Problemas como problemas de visão, problemas do coração, problemas do rim, né? Então, assim, problemas de sensibilidade, né? Principalmente de ponta de dedo e das pernas. Né? A gente sabe quais são essas complicações e é justamente em cima dessas complicações que o tratamento, né, dos métodos de tratamento que eu desenvolvi, foi pensando em evitar justamente essas complicações. Então, quando eu abordo as famílias para o tratamento, eu penso num método, né? Num método de fazer com que essas famílias elas consigam, né? Fazer com que essas famílias elas consigam seguir uma rotina diária que possa favorecer a criança a estar dentro daquela meta glicêmica. Por exemplo, quais são um dos métodos que eu gosto de trabalhar? É justamente a implantação de rotinas de estudo familiar, né? Ah, Joane, mas você está falando em estudo de pegar o livro e ficar lendo? Na verdade, não. Na verdade, é estudar quais são as reações que a criança tem durante a semana, né? Como é que é o controle glicêmico do seu filho durante a semana, né? E vocês conseguirem juntos, e com o meu suporte, a gente identificar quais são as rotinas diárias da sua criança que fazem a glicemia dela mais subir ou mais abaixar, tá entendendo? Então, quando a gente consegue juntos estudar o que foi que deu certo do tratamento, né? E o que foi que deu errado, quais são as práticas que dão certo e quais são as práticas diárias que dão errado, a gente consegue, né, juntar todas as práticas que dão certo e manter elas durante as semanas. Não só durante a semana,
durante um mês inteiro, né? Então, quais são essas práticas? Desde a alimentação, a atividade física, a aplicação de insulina. Então, assim, quando eu abordo esses treinamentos com as famílias que eu atendo, eu revejo passo a passo, né? A gente faz juntos, eu e a família, fazemos juntos um planejamento, né? Com consultas online semanais, dependendo do caso, às vezes de 15 em 15 dias. E o que é que eu revejo? Qual é o grande método? É justamente modificar a rotina diária das famílias.